Alô você, mais um Rema 10, mais uma palavra para a sua edificação. Muito bom estar aqui. Nós vamos aprender um pouco hoje sobre a história de Davi, uma das maiores personalidades de Jerusalém. Exatamente. O rei Davi, antes de ser reconhecido rei, ele foi perseguido pelo rei Saul e ele viveu um episódio muito difícil na vida dele. Foi em 1 Samuel, no capítulo 22, aqui no verso 1 em diante. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto, em todo homem endividado e todos os homens amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Olha que texto, 1 Samuel capítulo 22, verso 1 em diante. Davi, perseguido por Saul, se refugia numa caverna chamada Adulão. Os seus familiares vão ao seu encontro e uma multidão, centenas de homens, cerca de 400 homens, reúnem-se a Davi e Davi se coloca como chefe deles. Eles reconhecem algo em Davi e eles se juntam a Davi. Agora o detalhe, esses homens estavam amargurados de espírito, estavam em aperto e em dificuldade financeira. Eles estavam endividados, eles estavam num caos e eles encontraram um líder, Davi. Que coisa interessante, a unção atrai problemas. A unção é a capacidade, é uma capacitação para resolver problemas. Onde eu quero te levar em reflexão para que você seja edificado através desse vídeo. Que Deus transforma pessoas, Deus transforma situações, Deus transforma ambientes, Deus transforma muitas coisas, inclusive a sua própria vida pode ser transformada por Deus, pode ser alcançada pela graça de Deus. E foi isso que aconteceu com esses homens. Esses homens que estavam ali endividados, amargurados e em aperto, eles se tornaram os valentes de Davi. Exatamente. Davi fez com que esses homens se tornassem um exército. Quando você abre a Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 12, lá descreve as características desses homens, o quanto eles se tornaram preciosos, valiosos, importantes para Davi, para Deus e para Israel. Ou seja, Deus pode mudar a sua situação, Deus pode mudar o seu cenário. Mas algo interessante aconteceu enquanto Davi estava na caverna de Adulão. O texto em 1 Samuel, capítulo 22, diz que Davi se retirou dali e ele foi levar os seus familiares para o rei de Moabe. E enquanto ele está nesse trânsito, ouvindo a Moabe, ele encontra com um profeta, o profeta Gade. E esse homem diz: não fique ali, Davi, vá para Judá. Olha que coisa interessante. Aqueles centenas de homens foram a Davi, porque Davi um dia lá atrás foi ungido rei pelo profeta Samuel. Davi não fica na caverna de Adulão, mas vai para Judá porque encontrou um profeta. Sabe quem é a melhor pessoa para te orientar? Sabe quem é a melhor pessoa para te dar direção? É a unção profética. Não basta apenas te amar, não basta apenas querer o seu bem, precisa ter unção para ser o teu conselheiro. Você precisa escutar a voz de Deus. A voz de Deus é a unção profética. Ela é derramada na vida de homens, ela é derramada na igreja. Então, preste atenção. A unção profética dá o destino, dá o norte para que você tenha a sua vida transformada, a sua vida promovida. E Deus quer muito te abençoar, quer muito mudar as situações negativas, contrárias, adversas da sua vida e te colocar em um novo nível, em uma nova realidade. Isso aconteceu com Davi. Ele estava na caverna de Adulão, depois ele foi para Judá. Em Judá, a palavra fala, em 1 Samuel capítulo 22, que ele foi no Monte Herete. Sabe o que quer dizer Herete? Separação. Sabe o que quer dizer Judá? O Senhor habita no meio dos louvores. Olha que coisa interessante, para mudar cenários,
para viver uma transformação, você precisa buscar a presença de Deus, você precisa se envolver com a adoração, você precisa ser separado. Ser separado é ser consagrado, é diferente de ser isolado, é diferente de ficar em casa, né, só em casa, apenas em casa. O que é que você faz na sua casa? Você busca o Senhor na sua casa? Você busca a presença de Deus na sua casa? Você encontra Deus na sua casa? Esse é o diferencial. Que você esteja dentro da sua casa no Monte Herete, onde o Senhor vai se encontrar com você, onde a sua separação se transforma numa consagração. Davi fez isso, a sua vida foi abençoada. Ele recebeu uma palavra profética, ele recebeu uma unção e essa unção foi transferida para aqueles homens. E aqueles homens que estavam em aperto, em dívida e em angústia de espírito, se transformaram no exército, em valentes, em pessoas preciosas, em pessoas que estavam ali totalmente validadas, né? Totalmente credenciadas para conquistar tudo aquilo que estava diante deles como desafios. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te capacitar a romper, a conquistar, a alcançar os desafios. Mas eu quero te conduzir um pouco mais. Se você for estudar a história da família de Davi, existem pontos negativos, como todas as famílias, mas existem pontos muito positivos. E o seu filho Salomão é um deles. Ele tem aspectos muito positivos. E Salomão, vem aqui comigo, eu vou te falar a referência em 1 Reis, no capítulo 10, do verso 1 em diante. Salomão recebe a visita da rainha de Sabá. Aquela mulher ouviu falar sobre a sabedoria de Salomão, sobre o conhecimento de Salomão, sobre a liderança de Salomão, sobre a gestão de Salomão, sobre a sua capacidade intelectual, tudo, sobre a riqueza de Salomão, tudo. E ela foi lá, ela foi tirar prova, ela foi conhecer, ela levou presentes, ela levou ofertas, ela levou uma comitiva com ela e ela fica admirada. É isso que fala 1 Reis capítulo 10. Ela fica admirada de Salomão e ela diz para ele: tudo o que eu ouvi dizer é a metade daquilo que realmente é. E ela ficou admirada com os servos de Salomão, com as vestes dos criados de Salomão, com a comida que estava na mesa, com a maneira como eles se portavam. Ou seja, ela viu alguém muito nobre, ela viu alguém como referência. O rei Salomão se tornou referência para a rainha de Sabá. E o rei Salomão é descendência de Davi, aquele que estava na caverna de Adulão. Ou seja, Deus transformou, Deus mudou o cenário. Eram refugiados, Adulão quer dizer no hebraico refúgio. Eram refugiados, se tornaram guerreiros e depois se tornaram nobres, se tornaram pessoas, né, que se tornaram referência para grandes pessoas. É isso que Deus quer fazer com você, você que está me acompanhando nesse vídeo agora. Deus quer transformar entre a nobreza e o refúgio, né, a vergonha. Existe uma batalha, existe uma guerra. Se permita ser um valente e Deus vai trazer recompensas tremendas na sua vida. Que você possa refletir, né, em cima dessa palavra. Entendeu? Que você possa guardar essa mensagem. 1 Samuel capítulo 22, 1 Crônicas capítulo 12 e 1 Reis capítulo 10. Não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui como Deus tem alcançado e ministrado ao seu coração e de compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas no nome de Jesus. Deus te abençoe hoje e sempre.